que nessa. As oficinas de DJ, o professor muitas vezes está ali sozinho, né? Ele fica tipo tocando som, mexendo lá no negócio dele. E fica gravando. Depois a gente vai ver que tem tipo 12 visualizações, tipo, alguém que passa assim, sabe? Ninguém tá assistindo mesmo. Tá. Mas é mais o patrocinho. Tá gravando já? Só aqui embaixo. O material. Eu até aqui, ó. Eu vou fazer uma fala rápida. A gente vai uma passagem rápida, só para a gente trocar uma ideia mesmo. Que eu adicionei esse slide aqui, ó, que a gente tinha trocado uma ideia sobre esse conceito, né, do princípio social, que é o mais recente, né? Então, pode deixar aqui assim. Então, meu nome é Roger, sou comunicador, especialista em comunicação, diversidade e inclusão. Sou oriundo de escola pública e pessoa com deficiência. Então, começando a conceituar sobre diversidade e inclusão. Diversidade, a gente vai pensar sempre em números. Então, quantas pessoas negras, quantas brancas, quantas pessoas com deficiência, quantas sem. Inclusão diz mais sobre impacto. Então, e é interessante também que nessa conta da inclusão é pensar não quantos a gente consegue incluir, mas quanto não vamos excluir, quantos não vão ser excluídos, né? A gente também faz uma conta diferente quando a gente pensa em inclusão, né? Trabalhando mais de uma forma mais aprofundada esse conceito. E também a inclusão, a diversidade e a inclusão, ela potencializa a criatividade dos ambientes, a rentabilidade também dos ambientes. Então, são conceitos fundamentais, caminham juntos, mas não são sinônimos, vamos dizer isso. Aí, dados estatísticos, a gente está falando de aproximadamente 18 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, que declaram ter algum tipo de deficiência no Brasil. Um número bem expressivo, 18 milhões, entre variadas deficiências. Isso está incluído, tipo assim, crianças que já nascem, tipo, o número de crianças também, por exemplo, os pais que declararam deles, né? Ou já pessoas grandes que se declaram, não. 18 milhões está incluído até crianças. Isso, inclui as crianças que nascem com algum tipo de deficiência. Aí as adquiridas pode variar, né, um pouco, mas esse dado ele inclui as pessoas que nascem com deficiência e as que adquiriram ao longo da vida e declararam possuir algum tipo de deficiência. Então, quem é uma pessoa com deficiência? A deficiência, ela é uma questão relacional, né? Ela é uma questão que ela faz parte da pessoa, mas ela também pode estar no ambiente. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, num ambiente que tem muitos recursos de acessibilidade, um ambiente que tem variados recursos de acessibilidade, aquela pessoa ela pode não experimentar a experiência da deficiência. Então, por exemplo, eu na época da faculdade, eu tinha que ir em outra sala, pegar uma carteira canhota, ir para a minha sala em dia de prova, porque se eu ficasse com uma cadeira destra, eu sabia que eu ia ficar torto, eu ia ficar escrevendo muitas horas, e aquilo ia ter um impacto na minha performance, e aí eu sabia que eu ia ter um resultado negativo, diferente dos meus colegas que não quiseram pensar nessa questão, né? E até quem arrumou a sala, vamos dizer assim, pô, será que tem alguma pessoa canhota aqui? Não, né? Todas destras, né? Então a deficiência ela também está no ambiente, ela não está só na pessoa.
Então, é por isso que ela é relacional, porque ela se relaciona com o mundo. A depender, né, você não vai experimentar. E eu gosto de dizer também que a deficiência é sempre uma experiência de desvantagem, sempre de desvantagem. Óbvio que ela faz parte da identidade das pessoas, mas quando você experimenta essa experiência, é uma experiência de desvantagem. Por isso que essa ideia de super-herói, ele fez tal, ele é cadeirante e subiu uma escada, puxando a cadeira de rodas com ele e chegou lá no. Ele experimentou uma desvantagem, tem que ter ali uma roupa para ele passar por essa experiência em constante igualdade como as pessoas sem deficiência passam. Né? Então, a deficiência ela é sim parte da pessoa, mas não só isso. Ela também está no ambiente. Aí a principal lei, que é a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, ela vai dizer que são consideradas pessoas com deficiência aquelas que têm algum impedimento de natureza física. Então, física a gente já tem uma noção maior, né? Quem são as pessoas com deficiência física, as pessoas com deficiências sensoriais, que são as pessoas cegas, as pessoas surdas. É legal também dizer que não existe surdo-mudo, porque vocalmente ele emite som, né? Ele fala, mas com o tato, né? Ele fala de um outro jeito. Então não existe surdo-mudo. Isso é uma condição muito rara mesmo, né? Eu tenho até um amigo, olha que interessante, tem até um casal de amigos que eles contam, né, que numa discussão, para interromper uma discussão, às vezes eles estão discutindo no quarto à noite. Para interromper essa discussão, alguém apaga a luz. Acabou a discussão. Né? Então é um outro jeito de falar, né? A gente tem essa ideia de falar só com a voz, né, vocalmente, mas tem outras maneiras de se falar, de se conversar. E a ideia é a gente romper mesmo com essa hierarquia sensorial, né? Então, pensar em outras formas de interagir com as pessoas, não só pelo visual, mas pelo tato, né? De outras maneiras. Isso é muito importante também. Aí tem a condição física, a condição mental. Mental aqui, esse termo ele se refere às deficiências psicossociais. Então, quem tem uma depressão de longo prazo, esquizofrenia, síndrome de pânico, todas essas condições a longo prazo que impede a pessoa de participar em condição de igualdade com os demais, ela pode sim ser caracterizada, né, como uma pessoa com deficiência psicossocial. É um termo um pouco recente ainda na literatura, mas que já há um entendimento, um consenso e a importância também de mudar esse termo de mental para psicossocial. E a intelectual está relacionada às questões cognitivas, então autismo, entre outras. Aí falando um pouquinho sobre as terminologias, então era muito comum se referenciar a pessoa com deficiência como anormal, e aí esse conceito ele é muito relativo, até porque, por exemplo, meu conceito de normalidade é ter uma deficiência. Então, normal para mim é quem tem uma deficiência, né? E aí não dá para... qual que é o parâmetro de normalidade? Defeituoso também era muito comum. Aí até 1981, quando iniciou essa luta das pessoas com deficiência, a respeito incluindo as terminologias, então as pessoas passaram a ser chamadas de deficiente. Depois, para portadores de necessidades especiais, mas todo mundo, ao longo da vida, tem uma necessidade especial. Uma mulher grávida, por exemplo, vai ter inúmeras necessidades especiais. Então, isso não está reservado a um grupo específico, que é o grupo das pessoas com deficiência. E aí entendeu que esse termo ele não seria o mais adequado para se referir a esse público. Em 2006,
houve uma convenção pela ONU, o Brasil é signatário de vários tratados, e aí incluindo esse que é o termo adequado para chamar as pessoas com deficiência, é de pessoas ou pessoa com deficiência, porque pessoa vem à frente da deficiência e também é um termo flexível. Aluno com deficiência, professor com deficiência, etc. Aí, falando um pouquinho sobre o capacitismo. O capacitismo palestrante, comunicador sobre acessibilidade. Aqui, vou ouvir? Pode ser. Então, pega fazer isso. Aqui, ó. não, senta aí, minha filha, assim não é ruim. O babado é sobre deficiência. Você tem algum amigo com deficiência? É? Que deficiência ele tem? Não tem? E aí, eu vou falar um pouquinho sobre o capacitismo e a... Claro, vamos queremos te ouvir. Aí, sobre o capacitismo, que é essa definição. É o quê? Ela tem... O que é? Eu já vi, né? Deixa eu ver. É o dedinho dela, tipo... Outro dia tava machucado, né? Aí eu vi sangrando, fui olhar o que aconteceu, sabe? Aí foi a nasceu, né? E aí o capacitismo está ligado a esse preconceito em relação às pessoas com deficiência, mas sempre há funcionalidade do corpo. Então, se você tem uma deficiência, você não é capaz de fazer tal coisa. Então, sempre é essa ideia. Essa Peraí, a gente tá na palestra, tá até gravando. E aí... Pode ser sua favorita, tá? Aí está sempre ligado a essa ideia de funcionalidade do corpo. Aula de acessibilidade? Hã? Aula de acessibilidade. Aula de acessibilidade. Acessibilidade. Aí, então, se você tem uma deficiência, você não vai ser capaz. Mas, aí, fazer um gancho com essa abordagem mais recente do modelo biopsicossocial, o modelo biopsicossocial ele vai dizer que existe uma diversidade de funcionalidade de corpos. Então, todos os corpos eles são capazes, desde que você tenha, por exemplo, a acessibilidade garantida, mas uns vão fazer alguns podem fazer determinadas funções, outros também de maneira diferente, outros sim, outros não, né? Mas que existe essa diversidade de funcionalidade. E é louco, porque esses dias eu estava também pensando, né? A gente está falando de TDAH, né? De transtorno, por exemplo, esse é um bom exemplo, transtorno de déficit de atenção, mas déficit de quê, né? É babilônico o negócio, né? Você tem que performar tanto, você tem que parecer com uma máquina, e aí quem não se parece com uma máquina, assim, você tem TDAH. Mas será que a régua aqui não está muito alta? Se essa régua não fosse baixada, estaria tudo Sim, lindo ele aí. tá comparando aqui, né? Comparando, tipo, aqui. Tem esse lá que diz que consegue desenvolver tudo muito rápido e perfeitamente, então quem não consegue alcançar aquele, então já tem um déficit. Tipo, né? É complicado mesmo medir dessa forma, né? E é medido assim, né? A gente vê as empresas, nossa, é um absurdo, assim, muitas organizações, as metas, né, são inatingíveis. Então vai se criando todo
essa lógica, às vezes, inalcançável, e aí vai colocando